alunos, eu sou a professora Isabela, especialista em fisioterapia neurofuncional e mestre em ciências da reabilitação. No nosso vídeo de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre a medula espinhal e compreender alguns aspectos importantes relacionados ao quadro clínico de um paciente que possa vir a sofrer uma lesão nessa estrutura. Medula significa miolo, ou seja, o que está dentro. Essa estrutura está localizada dentro do nosso canal vertebral. Cranialmente, ela se limita ao bulbo e ela termina a nível, no adulto, da primeira ou segunda vértebra lombar, se afunilando para formar o cone medular, que dá origem às raízes nervosas que compõem a cauda equina. Esse fato é muito importante para a gente entender alguns quadros clínicos bem particulares de pacientes que sofreram lesão medular. Porque a nossa medula, ela não acompanhou o crescimento da nossa coluna vertebral. Sendo assim, quando o indivíduo tem uma lesão abaixo desse nível terminal da medula, as características relacionadas a essa lesão não são de acordo com uma lesão no sistema nervoso central, mas sim no sistema nervoso periférico, porque a gente acabou de lembrar que as raízes nervosas que compõem a cauda equina fazem parte do sistema nervoso periférico. A medula espinhal, ela funciona como um elo de ligação entre o nosso mundo externo, entre as nossas estruturas periféricas e o nosso sistema nervoso central, o nosso chefe, a nossa estrutura superior. Ela é responsável por transmitir informações aferentes e informações eferentes, ou seja, informações sensoriais e informações motoras. Como que ela faz isso? Por meio de tratos, vias e feixes que estão presentes em todos os sentidos da nossa medula espinhal. Além disso, a gente tem alguns segmentos na nossa medula, que são segmentos cervicais, segmentos torácicos, lombares e sacrais. Em cada segmento desse, nós chamamos de segmentos medulares, em cada segmento ocorre a entrada e a saída de raízes nervosas que vão dar origem e compor os nervos espinhais, que são estruturas que fazem parte do sistema nervoso periférico, já saíram da nossa medula. O entendimento sobre esses segmentos medulares é fundamental para a gente compreender um caso clínico de um paciente que sofreu uma lesão nessa estrutura. Porque quando nós vamos avaliar um paciente que sofreu uma lesão medular, seja por um trauma, seja por um processo expansivo, seja por um aneurisma, seja por uma doença neurodegenerativa, a gente precisa conseguir identificar qual foi esse segmento medular no paciente que foi comprometido, que está comprometido. Então, na nossa avaliação neurológica, entre outras coisas, o que a gente faz? Faz um teste de força muscular, de acordo com os músculos chaves que representam cada segmento medular, faz um teste de avaliação sensitiva por meio dos dermátomos, que também representa cada nível, cada segmento da nossa medula. E a partir daí a gente estabelece qual o nível neurológico do paciente, qual o grau de comprometimento neurológico que ele tem, para nós então conseguirmos traçar um plano terapêutico adequado, desenvolver um diagnóstico cinesiológico, e isso vai ser muito importante na hora do tratamento com os nossos pacientes. Outro ponto importante para a gente chamar atenção nesse vídeo é sobre o nível da lesão. Então, quanto maior for o nível da lesão no segmento medular, maior será a limitação funcional do paciente. Por exemplo, um indivíduo que sofreu uma lesão no segmento medular a nível cervical vai apresentar um quadro clínico muito mais grave do que um paciente que sofreu uma lesão a nível torácico ou a nível lombar. Pacientes com lesões na cervical alta, que nós chamamos, são aqueles pacientes que apresentam quadros de tetraplegia, tetraparesia e ficam com os 4 membros comprometidos. Já o indivíduo que sofreu uma lesão em segmentos mais baixos, torácicos e lombosacrais, são aqueles pacientes que desenvolvem quadros relacionados às paraplegias ou paraparesias, ou seja, apenas os membros inferiores ficam comprometidos. E por fim, não é apenas
movimento e sensibilidade que fica alterado em um paciente que sofreu uma alteração na medula, uma lesão na medula, né? Então, os indivíduos também apresentam déficits de sistema nervoso autônomo, disfunções sexuais, alterações nos controles dos esfíncteres, alterações de tônus, alterações de reflexos, né, que gera aí a famosa espasticidade e também algumas alterações relacionadas às capacidades respiratórias, por exemplo. Finalizamos então por aqui, até breve, nos encontramos numa próxima.